irmãos? Já contaram as coisas boas? Nós hoje estamos chegando no nosso último tema, no nosso último dia do tema Fruto do Espírito. Na verdade, fruto da graça, que nós estamos falando a respeito de Gálatas 5, que fala a respeito do fruto do Espírito. Então, no primeiro dia nós falamos sobre amor, alegria e paz. E tudo isso quem produz em nós é o Espírito. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Hein? Como nós fazemos para receber o Espírito Santo? Mas o que é o Espírito Santo? Recapitulando, o Espírito Santo é uma pessoa. Repita assim comigo, o Espírito Santo, vamos repetir mais alto, o Espírito Santo é uma pessoa. E a pessoa do Espírito Santo, no grego, Jesus chamava de paráclito, que é aquele que caminha do lado, aquele que te guia. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a palavra nos garante que o Espírito Santo, ele faz habitação dentro de você. Então, o que é necessário para você receber o Espírito Santo? Você tem que crer. Crer no Cristo que nós cremos. Crer no Cristo que morreu, ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus. Quantos creem em Jesus aqui? Amém? Tudo que nós fazemos, irmãos, na eclésia, nós queremos apontar para Cristo. Então, nós somos uma igreja cristocêntrica, que o centro é Cristo. O centro não é método, o centro não é a campanha, o centro não é a penitência que você tem que pagar. O centro aqui é Jesus. Quando você olha para Cristo, quando você tem o ensino de Cristo, preste atenção, a sua vida começa a ser transformada. Sabe por quê? Porque o ensinamento errado, ele gera comportamento errado. O ensinamento voltado a regras, a lei, gera um comportamento totalmente errado. Então Paulo disse assim para nós que a força do pecado é a lei. Quanto mais lei nós tentamos praticar na nossa vida, a palavra diz que mais pecado há. Mas quando você olha para Cristo e enxerga a graça dele, quando você olha para Cristo e consegue enxergar o amor que ele teve por você, a graça que ele teve por você, o que Jesus fez naquela cruz, o preço que ele pagou, quando você olha para isso, preste atenção, a sua vida é transformada. Porque a palavra diz que nós somos transformados do quê? De glória em glória, mas por quê? Pelo quê? Por contemplar. A partir do momento que você contempla Cristo, a partir do momento que você contempla a obra de Cristo, a sua vida vai sendo transformada pelo Espírito Santo, pelo Espírito que está dentro de você. Isso não é mérito seu, mas isso a palavra diz que é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós falamos aqui sobre amor, alegria e paz. O amor que é incondicional, a alegria que deve estar presente todos os dias da nossa vida. Vocês lembram que a gente falou? Talvez nem todo dia você está alegre, mas estar é uma coisa, ser é outra. Você é alegre, você é uma pessoa alegre. Talvez hoje você não está, mas você vai sair daqui alegre, amém? Por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, a alegria invade nós. A alegria nos invade, porque é isso que Cristo faz. Sabe qual que é o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho. E preste atenção, o casamento que estava uma tristeza. Você já foi em casamento que acabou a comida? Você já foi? Meu Deus do céu, os noivos ficam desesperados. E os convidados ficam meio com aquela coisa, mas preste atenção. Aquele dia tinha acabado talvez o que era de mais importante no casamento judeu, que era o vinho. E Jesus falou, deixa que eu resolvo isso. E a festa que estava ruim, ela se transformou em alegria no final. Porque o vinho representa alegria. Amém? Talvez nós vivemos uma vida, às vezes, um casamento triste. Uma vida triste, de relacionamentos tristes com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo. Dentro da sua empresa está uma tristeza. Mas preste atenção, quando Cristo chega naquele lugar, a água se transforma em vinho. E a alegria chegou na sua vida também. Quantos querem alegria? Amém? Então você é alegre, porque Cristo está com você. A outra coisa que nós falamos é sobre a paz, que nós andamos na paz,
falamos sobre longanimidade, o pastor Ricardo falou na semana passada. Longanimidade, que significa ter paciência, perseverança também. A benignidade, o que é benignidade, irmãos? Está relacionado em fazer o bem. Bondade é diferente de benignidade. Benignidade vem de fazer o bem. E nós, como povo de Deus, nós ansiamos em fazer o bem, não é? Quando alguém te fecha no trânsito, o que você faz? Abençoado, né? Vai com Deus. É assim que você faz? Mas é isso que tem que ansiar no nosso coração, fazer o bem. Sabe por quê que muitas vezes a gente fica revoltado? Porque a gente vê tanta coisa ruim no mundo, mas você tem que querer fazer o bem. Amém? O crente que não faz bem, ele fica meio incomodado. Então, outro fruto é a bondade. A bondade fala a respeito do que você é. É porque você é bom, tá? E quando eu falo que você é bom, não é porque você é o bonzão, ou porque você é a última bolacha do pacote, não é isso. Quando eu falo que você é bom, é porque o próprio Deus habita dentro de você. Então, o pastor Ricardo falou a semana passada que o jovem rico chega para Jesus e fala assim, bom mestre. Aí Jesus fala assim, bom? Por que me chamas de bom? Sendo que só há um bom, o Deus Pai. Não tem ninguém bom. Jesus fala para ele. Mas Jesus estava tentando dizer para ele, porque Jesus faz uma afirmação, não tem ninguém bom a não ser Deus. A não ser Deus. E aí Jesus vem com uma pergunta, por que você está me chamando de bom? Será que você conseguiu ver a bondade do Pai em mim? Será que você consegue perceber que eu sou o Filho de Deus? Estou aqui na sua frente. Jesus estava tentando mostrar algo para ele. A bondade que Deus tem no seu ser está dentro de você. Porque Deus é bom, hoje você é bom. Não por causa dos seus méritos, mas porque Deus está dentro de você. Mas como assim Deus está dentro de mim? Pois é, a palavra diz que o Espírito iria fazer habitação em você. Habitação. Então hoje Deus, Ele não habita mais em templos. Você já viu igreja templista? O que é uma igreja templista? É uma igreja que dá valor para o templo. Então você vai lá no templo e fala, aqui é o lugar sagrado. Não atenda o celular aqui. Você não pode mascar chiclete aqui dentro, porque você está no lugar sagrado. Mas fala a verdade, no dia que você está ruim, pecador, você fala, sabe aquele dia que as pessoas falam, eu sou pecador, mas que eu creio que você não é. Eu creio que você é santo. Mas tem gente que fala, essa semana não foi boa, eu fiz um monte de coisa errada. Quando que você vai querer ir numa igreja assim? Você fala, não, eu não sou digno de entrar lá naquele lugar. Pelo contrário, irmão, igreja devia ser um lugar de gente ferida, que vai ser curada, amém? De gente precisando. Então, nós não somos templistas. Esse ambiente aqui, escuro, com essa iluminação, com isso daqui pra gente é muito legal, é aconchegante, mas preste atenção, o mais importante não é isso. O mais importante para nós aqui é a presença de Jesus. E o mais importante para Jesus aqui é a nossa presença. Você está entendendo? É porque nós estamos aqui, ele falou, então eu vou estar também. Por isso que ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então Jesus fala, cadê? Tem 2 ou 3? Eu quero estar lá. Você está entendendo? Então, Jesus quer estar aonde nós estamos. E nós temos que querer estar aonde Jesus está. E se Jesus está aqui, aqui é a nossa casa, e nós temos prazer de estar aqui. Amém? Então, nós temos a bondade de Deus dentro de nós. E hoje nós vamos falar a respeito, depois que ele fala sobre a bondade, continua falando sobre a mansidão. Está faltando um aqui, impressão minha? Está faltando aqui, né? Fidelidade, acho que comeu na hora de colar lá. Está faltando um aqui, irmãos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, lá embaixo, na NVT, está falando sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade. A fidelidade na palavra de Deus, no original grego, é uma palavra grega que se chama pistis. Tá? O que é pistis? Pistis, em 90% da palavra no Novo Testamento, é relacionada à fé. Quando você vê uma palavra fé, provavelmente vai ser essa palavra pistis.
Essa é a primeira menção. A maioria dos textos você vai ver isso. Então você vai encontrar em algumas versões da palavra, falando em Gálatas 5, a respeito do fruto do Espírito, a palavra fé. Nós estávamos estudando, e nós vimos que tinha uma versão, eu não lembro qual que é, se o Ramon lembra, a Sara, a Dani, alguém lembra, eu não lembro qual que é a versão, a Luane, mas eu lembro que tinha a palavra fé, não fidelidade. E aí nós ficamos, mas fé, fidelidade? Irmãos, a palavra piscis pode ser tanto para fé quanto para fidelidade. Vamos falar de fé primeiro, tá bom? Por que a fé é um fruto do Espírito? Você consegue entender que tudo que nós fazemos a respeito de Deus, tudo que você recebe, ok? Vamos lá. Qual que é a maior dádiva que Deus te deu? O que Deus te deu que é a maior coisa assim que você fala, meu, isso aqui vale por tudo? É a sua casa? É o carro? Olha, uns poderiam até falar, é o meu marido, é a minha esposa, mas tem coisa maior ainda. A maior coisa, a maior dádiva que Deus te deu se chama Espírito Santo, e junto ao Espírito Santo veio um pacote que é a salvação. Diga comigo, salvação. Nós vamos pregar, não sei se é no outro sábado, sobre os estágios da salvação. Se você não sabia que a salvação tem estágios, porque quando eu falo salvação para você já pensa no paraíso. Você pensa, né, eu na eternidade, nunca morrendo, mas salvação é muito além disso, tá bom? Então existe um pacote chamado salvação, tá? Que eu brinco aqui, que eu falo que é um pacote. Por quê? Porque a salvação, ela vem com a vida eterna. Mas sabe o McLanche feliz, quando você abre assim a caixinha? Você pega o lanchinho, você pega depois, você fala, tem uma batatinha aqui. Ah, mas tem um brinquedinho aqui também. McLanche feliz, pastor Vini, o que eu fui dar esse exemplo? Mas imagine o pacote da salvação vindo para você e falando assim, ó, tá aqui, salvação. E aí você abre, quando você vê, você fala, nossa, vida eterna, tá aqui. Mas peraí, tem mais coisa aqui, deixa eu ver. Uau, cura das doenças. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Nossa, meu, conversão da minha família. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Amor, paz, alegria. Tudo isso está relacionado à salvação. Salvação não é só futuro. Você tem sido salvo nesses dias. Quando você é curado de alguma coisa, isso envolve a salvação que está sobre você. Então, muitas vezes você fala, salvação é só futuro. Não. A salvação fala a respeito do seu presente. Você está sendo salvo nesses dias. Salvo de coisas do mundo. Salvo da tristeza. Salvo da depressão. Por isso, se essas coisas estão te afligindo, preste atenção. Deus tem a salvação para você. Porque a palavra Jesus significa salvador. Se tem uma coisa que ele faz, é saber salvar a sua vida. Amém? Então, tudo que nós conseguimos com Deus é a fé. É através da fé. E se o que você tem de mais valioso é a sua salvação, ok? Isso fala também a respeito da sua vida eterna. Me diz uma coisa. Para ser salvo, o que você precisa fazer? Uma pergunta. O quê? Crer. Ter fé. Você é salvo pela fé, ok? Que vem através da graça. Agora, se o que você tem de mais importante é pela fé, por que para conquistar as outras coisas da sua vida tem que ser na sua força? Porque, de repente, para conquistar um bom emprego, você tem que falar assim, não, eu tenho que me esforçar totalmente, isso não tem nada a ver com Deus. Não estou falando sobre não estudar, não estou falando sobre você não se especializar, mas eu estou falando sobre você fazer as coisas com a sua força. Nada do que você fizer com a sua força, isso envolve a glória de Deus. Quando tem glória de Deus, não tem o homem envolvido. Quando tem glória de Deus, não tem força nossa envolvida. Amém? Então, primeira coisa que o Espírito ele te impulsiona é para fé. Irmão, o que dá numa pessoa nós estávamos falando hoje no E-Club, que nós fizemos a casa da Maitê. Nós estamos falando hoje sobre o fruto do Espírito. Cada um falou um pouquinho, né, sobre o que o fruto faz na sua vida. E nós estávamos falando sobre, às vezes, dentro da empresa, quando está tudo caindo, né, Maitê? A gente estava falando, está tudo dando errado.
Mas quando tem um cristão lá, parece que o cristão está normal. E as pessoas olham para ele e falam, mas como que você consegue ficar normal? Parou o país inteiro, tá a greve dos caminhoneiros. Cara, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que ir para as ruas. Eu tenho que arrumar um plano B. Mas o cristão está lá falando, vai dar tudo certo. Sabe o que é isso para o mundo? Isso se chama loucura. A nossa pregação seria loucura para o mundo. As pessoas vão olhar para você, porque, irmão, se você se estressar que nem o mundo, para eles é normal. Todo mundo se estressa. Nós estávamos falando hoje de pessoas que têm um alto cargo dentro de uma empresa, mas eles vivem à base de remédio, vivem à base de antidepressivo, porque não aguenta a ansiedade, o estresse. Deus não tem uma vida dessa para você. Então nós vivemos pela fé, que é gerada pelo Espírito, e quando as pessoas veem a nossa fé, eles olham assim e falam, esse cara é maluco. Como é que pode? Alguém orar para curar uma doença e ter que ir no médico, cara. Estou com uma dor de cabeça, não, vem cá que eu oro por você. Não precisa não, vem cá, eu oro por você. Se você falar que está com dor de cabeça perto do Otávio, filho, ele ouve dor de cabeça e ele fala assim, dor de cabeça? Vem cá que eu vou orar. Brincadeira, Otávio. Tamo junto. Então, as pessoas olham para a fé que nós temos e pode estar tudo caindo. Ou às vezes, irmão, a sua própria oração que requer fé. Porque quando uma pessoa vê você com o olho fechado falando com aparentemente ninguém que está na sua frente, mas no seu coração você está crendo que você está falando com Deus, a pessoa olha assim e fala, rapaz, com quem que você está falando? Vai falar com Deus, não é? Se você passa perto da rua de alguma pessoa assim, a pessoa está falando sozinha, o que você fala? Que essa pessoa é louca, não é? Então, para orar, você tem que ajoelhar, fazer a posição aqui assim, ó, e começar a falar daquela voz, ó Senhor Jesus, aí muda tudo. Mas experimenta falar com Deus normal na sua vida, ô Senhor, Senhor, eu preciso da sua ajuda aqui, tal, e aí vai passar as pessoas do lado, vai olhar assim, com quê? Isso também é fé. Então a fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas nós cremos, esperamos. Então, isso é gerado por quem na sua vida? Pelo Espírito Santo. A nossa fé, todo mundo nasceu com uma capacidade de crer em algo. Mas depois que o Espírito Santo te leva a convencer, te convence do pecado, na vez que você vai aceitar a Cristo, depois disso, a palavra diz que a sua fé é aprimorada. E é aprimorada através de quem? Através do Espírito Santo. Por isso, preste atenção, a fé, ela está ligada com o fruto do Espírito. Mas e a fidelidade? A fidelidade também é um fruto. E a fidelidade, eu quero ler aqui com você, lá em Josué 21:45, isso fala a respeito do Velho Testamento. Amém? Irmãos, não se esqueçam, nós vivemos na nova aliança, ok? E nova aliança é muito mais do que uma divisão ali na Bíblia. Novo e Velho Testamento, não. A nova aliança fala a respeito do sacrifício de Jesus, e ele fez uma aliança que agora ele habita em você. E todos aqueles conjuntos de regra que você precisava fazer, você não está mais debaixo disso, mas agora você vive debaixo da nova aliança de Cristo. Mas isso quer dizer que nós não vamos usar o Velho Testamento? Não, jamais. Mas o seu olhar deve ser diferente para o Velho Testamento. Os óculos da graça têm que ser colocados quando você enxerga o Velho Testamento. Porque, preste atenção, Jesus está em toda a Bíblia. Fala para o seu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Fala para ele, deixa eu te contar. Fala assim, Jesus está em toda a Bíblia. Então, eu quero te encorajar a quando você lê o Velho Testamento, você conseguir enxergar Jesus ali. Então vamos voltar aqui. A palavra fala em Josué, capítulo 21, versículo 45, que nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. As tribos do leste voltaram para casa, mas isso daqui não é a parte que eu quero falar. Mas eu quero me atentar aqui a tudo que o Senhor prometeu foi realizado para a família de Israel. A palavra diz que a fidelidade do Senhor não falha. E quando você olha para o Senhor Jesus,
você vê que Jesus foi fiel até a morte. Enquanto Pedro falou assim para Jesus: Jesus, se precisar, eu vou com o Senhor lá para a cruz. Eu vou ser preso com o Senhor, Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, sem vergonha: ô Pedro, não fala isso não. Que nem o Juan fala: não fala isso não, papai. Ô papai, não. Jesus falou assim para Pedro, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, não lembro agora, 3 vezes me negarás, ok? Pedro, ele se achava tão fiel ao Senhor, mas ele se achava fiel na sua força. Ele queria ser fiel na própria força, falando: eu sou fiel. Sabe quem que é as pessoas mais perigosas na sua vida? As pessoas que creem na justiça própria. A pessoa que fala assim: não, pastor, com isso eu não tenho problema. Não, pastor, eu não tenho problema com desonra. É essas pessoas que nós temos que tomar cuidado. Porque ela se acha tão completa que a qualquer momento ela vai cair. Porque a palavra diz: maldito aquele que... deixa eu ver. Não, desculpa. A palavra diz assim: a altivez do espírito precede a queda. Lá em Provérbios. Então, quando uma pessoa se acha muito... não, com isso nunca tive problema. Tome cuidado. Nós nunca devemos achar que a nossa força, da nossa carne, pode fazer alguma coisa. Então, a fidelidade de Pedro era totalmente na força dele. Totalmente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Do outro lado estava Jesus. E Jesus foi fiel até a morte. Você tem ideia disso? A primeira oportunidade que Pedro teve para fugir, ele fugiu. Foi embora. Mas Jesus teve muitas oportunidades. Em nenhuma ele desistiu de você daquela cruz. Nenhuma. Ele foi até o fim. Ele orou: Pai, se for possível, passa, porque é difícil. Talvez nós não tenhamos ideia do que Jesus sofreu naquela cruz. O que Jesus sofreu antes. Ele teve 7 julgamentos. Foi julgado pelos judeus, foi julgado pelos romanos. Em nenhum momento você vê ele desistir. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é fidelidade. Não tem maior fidelidade do que essa. Você poderia tentar ser fiel para uma pessoa a vida inteira. Não existe maior fidelidade do que a de Cristo com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que fez ele ser fiel até o fim? O Espírito de Deus que estava nele. E é o mesmo Espírito que está em você nesses dias. É o mesmo. Então, hoje você tem a fidelidade de Deus. Você pode ser fiel. Você pode ser fiel a pessoas. Você pode ser fiel ao seu cônjuge. Você pode ser fiel ao seu pastor. Você pode ser fiel à pessoa que está junto com você. Você pode ser fiel. Porque Deus, ele te impulsiona para você ter essa fidelidade. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós aprendemos que a honra é sempre de baixo para cima. As pessoas que estão embaixo têm que honrar os líderes. Eles têm que honrar, mas deixa eu te dizer uma coisa. A honra verdadeira está ligada à igreja. E fala a respeito disso aqui, ó. É eu honrando os irmãos. Eu que sou o pastor da igreja, eu tenho que honrar os irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, pode escandalizar você. Mas muitas vezes eu tenho que escolher me submeter a pessoas que não são pastores. A pessoas que são membros. Que qualquer pessoa fala: meu, mas você é o pastor. Você não... Não, aprenda a se submeter a pessoas que talvez nem estejam na sua igreja. A verdadeira essência do evangelho é quando Jesus falou assim, ó, que vocês aprendam a amar uns aos outros, assim como eu amei a vós. Então, irmãos, preste atenção. Para nós vivermos uma igreja verdadeira, uma igreja com a essência do evangelho, nós temos que aprender a nos submeter uns aos outros. Porque se Deus que é Deus, a palavra diz que eles se submetiam uns aos outros, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa é a essência da harmonia. Eu não vou me conter nisso agora, que isso aí é um outro estudo, mas a essência da harmonia da igreja está em ser submisso uns aos outros. É Pedro
designado para cuidar da igreja. Quando Jesus falou sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, então está falando, Pedro, você vai ser a base da igreja, não a cobertura, tá bom? Às vezes a gente fala, não, o pastor é a cobertura da igreja. Não sou sua cobertura. Tá bom? Se você acha que eu sou a sua cobertura, eu já quero falar para você, não sou sua cobertura. A sua cobertura é o sangue de Cristo. A sua cobertura é quem pagou por você. Eu não paguei por você. Eu não dei um centavo por você. Mas o Senhor Jesus Cristo foi fiel até o fim por você. Ele tem direito sobre você. Ele é a sua cobertura. E você, pastor, o que você é? Eu quero ser a base da igreja. Eu quero que eu seja uma escada para você. Para quando eu olhar e falar, ah lá, conseguimos. A pessoa está encaixada na igreja. Vocês estão entendendo? O pastor, ele é a base. Porque sobre essa pedra eu edificarei a igreja. Amém? Fidelidade. Você pode ser fiel, mas não seja fiel ao seu líder apenas, ao seu pastor. Seja fiel ao irmão que está do seu lado. Seja fiel a pessoas que você detesta. Seja fiel a pessoas que falam mal de você. Seja fiel àquela pessoa que andou com você a vida inteira. Mas no dia que ela falou mal de você, você vai lá e senta o pau nela também. Não. Seja fiel. Seja fiel, porque essa é a verdadeira fidelidade de Deus. Se Deus fosse olhar o seu pecado, o seu erro, ele ia falar assim, então não dá mais não. Para por aqui. Ele ia parar lá no Getsemane. Mas não. Em meio às suas dificuldades, em meio aos nossos erros, em meio aos pecados, ele olhou e falou, eu vou até o fim. Quantos querem ser fiéis aqui, amém? Segunda coisa de hoje é a respeito da mansidão. Irmãos, mansidão é um fruto do Espírito. A palavra diz que bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. A mansidão, ela está relacionada à forma como você lidar em algumas situações. Porque situações ruins, elas estão a todo momento na nossa vida. E é muito difícil você lidar com pessoas, porque, deixa eu te dizer uma coisa, você quer receber oportunidades na sua vida? Você quer ter boas oportunidades no trabalho? Você quer ter boas oportunidades dentro da sua família, numa escola, numa faculdade? A vida hoje, no ambiente que nós vivemos, é uma vida de oportunidades, de relacionamento. Vocês sabiam que eu conheço pessoas que não fizeram uma faculdade, mas elas estão em cargos muito bons dentro de uma empresa, sabe por quê? Simplesmente por causa do relacionamento. Simplesmente porque eles trabalham a mansidão. Então, às vezes, para você lidar com situações, sabe o que você vai ter que ter? Mansidão. Mansidão. Porque gente que estoura fácil, é muito difícil de lidar com elas. Pessoa que sabe a pessoa que fala o que quer, na hora que quer, sem guardar, e ele fala, e ele solta, ele fere com palavras, e ele não está nem aí porque as pessoas vão pensar dele. Sabe, nesse momento é difícil lidar com essas pessoas. E as portas que Deus às vezes tem para a nossa vida vão se fechando. Por quê? Porque falta mansidão. Então sabe o que é ter mansidão? Mansidão é quando o marido fala alguma coisa para você, você faz assim, ó. Mansidão é quando a mulher está naquele dia, né? A famosa TPM. Eu acho que esse é a maldição de Eva. A TPM. Fala alguma coisa, sabe o que você faz? Aleluia, Senhor, aleluia. Vou ali, amor, já volto. Onde você vai? Vou dar uma volta no quarteirão. Gabriel tá rindo aqui. Vou dar uma volta ali no quarteirão, porque vou comprar um pão. Mas não, já passou o café, mas eu vou. Vou comprar um pão. É você ser manso para você aprender a lidar com pessoas. A mansidão ela está muito ligada à longanimidade. Nós, dentro de uma igreja, o pastor principalmente, qual que é o trabalho do pastor? O trabalho do pastor não é ficar escrevendo palavra. O trabalho do pastor não é ficar pensando, também, mas não é ficar pensando no prédio. Não, o trabalho do pastor é cuidar de ovelhas. E ovelhas
são pessoas hoje para nós. E deixa eu te dizer uma coisa, é muito mais fácil você lidar com uma máquina. É muito mais fácil você lidar com um computador do que lidar com pessoas. Porque a pessoa, você não sabe o que ela está pensando. As pessoas, você não sabe o que elas estão falando. E você tem que lidar com elas. Sabe qual que é a maior frustração de pessoas dentro da igreja? Eu fiz uma pergunta essa semana no meu Instagram. Eu perguntei assim, por que você acha que as pessoas se afastam da igreja? E a maioria das respostas foram, porque se frustram com pessoas. Lidar com pessoas, irmãos, talvez não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu falo, é a coisa mais gratificante que tem. Eu não acredito que tem mais nada gratificante. Você pode ser o cara mais conceituado. Não tem mais nada gratificante do que você trabalhar na vida de pessoas. Pessoas que aparentemente não eram nada. Mas depois você vê a obra de Cristo na vida delas e elas crescerem. Não tem maior gratificação. Mas lidar com pessoas é uma coisa muito difícil. E se você não entender esse fruto do Espírito, que é a mansidão, preste atenção, vai ser difícil lidar com pessoas. É na empresa, é na faculdade, é dentro da sua casa, com a mulher, com os pais, com a mãe. Nós temos que aprender a ser mansos, como Jesus foi, irmãos. Jesus sabia fazer na hora certa as coisas. Sabe a única coisa que tirava Jesus do sério? Vou falar para você, justiça própria. A única coisa. Do resto, irmãos, cada gente que andava com ele era cobrador de imposto. Sabe quem que era os cobradores de imposto? É os vereadores, que às vezes você vê aí na rede social, da TV, que está todo mundo lascando o pau nele. Todo mundo chamando de ladrão. Todo mundo... Pois é, Jesus andava com essas pessoas. Sabe com quem Jesus andava? Com a prostituta. Sabe com quem Jesus andava? Com fariseu não, com saduceu. Mas quando vinha fariseu, quando vinham os mestres da lei, tudo chegando assim falando, Senhor, mestre, tipo, querendo trocar ideia como mestre, entendeu? Preste atenção, quando as pessoas vinham se achando para Jesus, você nunca pode chegar a um mestre se achando outro mestre. Não dá conversa, não dá resenha. Não tem como. Sempre que você for conversar com alguém pedindo conselho, chega na humildade. Chega na humildade. Só que os fariseus chegavam, não conseguiram nada de Jesus. Não alcançaram nenhum milagre de Jesus. Sabe quem que alcançou milagre? Pessoas que não mereciam. Pessoas que falavam, Senhor, mas hoje eu não estou bom para exercer o ministério. Pois é, mas você vai exercer e vai ser uma bênção. Mas, Senhor, hoje eu não estou bom para pregar, briguei com a minha esposa. Pois é, mas vai pregar. É quando você sente a sua fraqueza que tem um poder de Deus envolvido nisso. A palavra diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais fraqueza você vê que você tem, mais poder de Deus tem na sua vida. Você quer glória de Deus? Demonstra fraqueza. No reino de Deus é assim. Quer ser exaltado? Se humilha primeiro. É assim que funciona no reino de Deus, irmãos. Vamos para o último. Fala a respeito do domínio próprio. E o domínio próprio, eu acho que o apóstolo Paulo, ele fechou com chave de ouro. Por quê? Porque o domínio próprio é o filtro do crente, do cristão. Nós vivemos em uma época onde a igreja ela está se modernizando. O que quer dizer isso? A igreja de hoje está vendo que muitas coisas que foram introduzidas na igreja foram religião, regras e tudo mais. E aí as pessoas começam a entender que existem coisas que proibiram, que existem coisas que falavam para as pessoas fazerem, para o povo fazer, que hoje o sacrifício de Jesus já resolveu tudo isso. Então hoje existem muitas dúvidas, do tipo, posso fazer isso? Posso ir para tal lugar? Posso agir dessa forma? E essa é a pergunta, por quê? Porque as pessoas foram acostumadas a receberem respostas de homens. Pastor, é certo isso ou não? É trabalho do pastor explicar. Mas preste atenção, sabe qual que é o meu maior trabalho como pastor?
não é ficar respondendo às suas perguntas. Acredite, não é. O meu maior trabalho como pastor é fazer com que você ouça a voz do Espírito. E o Espírito Santo, ele tem poder de te guiar. Quem é o guia? Quem é o paráclito? É o pastor Vinícius? Não. Não é. Quem é o guia? Quem é o paráclito? O Espírito Santo. Ele vai guiar-vos em toda a verdade. Em toda a verdade, irmãos. Então tem irmãos que eles se afastam de coisas e Deus está olhando e falando assim, mas não estou entendendo. Você está vivendo uma vida totalmente presa. Não posso fazer isso, eu não posso, ai meu Deus, isso é errado. E eles ficam tendo aquela cúpula e vivendo uma vida com medo de errar. Preste atenção, irmãos. Você vai errar muito dessa vida. Mas o sacrifício de Jesus te garante a aliança com Deus. Por outro lado, muitos que entendem e olham para a graça, eu acredito que não entendem, vão e vivem uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, uma vida fazendo o que quer, da forma que quer, e se esqueceram que tem um dono. A graça nunca falou assim, agora você não é de ninguém, não. A graça falou assim, você tem um dono, viu? O dono é Cristo. E a minha vontade é continuar fazendo a vontade do meu dono. Então, por outro lado, tem pessoas que passam e vão. Mas preste atenção, é eu que vou ficar falando para você, não faz isso, faça isso, por favor, você está dando mau testemunho, por favor. Não, a palavra diz, o Espírito Santo, ele vai guiar você em toda a verdade. O meu papel é falar, ouça o Espírito. Você tem vivido uma vida com o Espírito Santo? Viva ela, olhe para Jesus. Meu papel não é ficar lascando a lei em você, trazendo peso, pisando nas suas costas, falando aí, pecador desgraçado. Não é isso. O papel de um pastor é falar, olhe para Jesus, olhe para o seu dono. Nós temos que ser uma placa, apenas uma placa, apontando para a cruz diariamente. É isso que eu tento fazer com pessoas. Olha para Jesus. Não, você é mais do que isso. Vamos. Levanta dessa tristeza. Sai dessa vida, essa vida não é para você não. Jesus tem mais para você, vamos continuar. Porque o pecado ele atrapalha, o pecado te tira a motivação. E as lutas te tiram a motivação. Então por isso que a palavra fala, motiva o irmão, suporta ele, dá suporte. Mas o Espírito Santo, ele é o fiel. E o que eu vou falar sobre fiel aqui? Você sabia que a balança, sabe aquela balança que a gente vê? Já estou terminando. A balança tem um centro, onde nós medimos. E aquele centro se chama fiel. Não importa se a balança está desregulada ou não. Como é que eles regulam ela? Colocando a balança no fiel de novo. E o fiel é o padrão. O fiel não muda. O fiel é imutável. Sabe por que Deus é fiel? Porque não importa o quanto você fale, não importa o quanto você muda, Ele continua daquela mesma forma. Então, o domínio próprio é o padrão que o Espírito Santo tem colocado para a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo tem poder para falar para você, não faça. Fez isso com os apóstolos. Você sabia que teve uma história que os apóstolos queriam ir pregar. Eles estavam indo espalhar o evangelho, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou, não vai. Não é hora. Você sabia que o Espírito Santo pode fazer isso com você? Basta você andar em espírito. Basta você deixar ser guiado. Deixa ser guiado. Para às vezes tudo que você está fazendo. Ouça o Espírito. Ouça Deus. Ele fala com você. Ele tem poder de falar com você no seu espírito. Irmãos, para isso, parece loucura, não parece? Parece doideira isso aí. Tem gente que está perguntando, mas como? Não. Tem que ter ali alguma coisa para a gente ver, para a gente pegar. Não. Isso requer fé. É pela fé que você ouve o Espírito. Totalmente pela fé. É quando você para assim e deixa o Espírito falar. Fala comigo, Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Ouça. Aí você vai vir coisa na sua cabeça. Aí você fala, coisa da minha cabeça. A palavra diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Se você tem a mente de Cristo, não é coisa da sua cabeça.
acredite. Porque se for coisa, o Espírito ele vai te mostrar. Mas se o seu coração está queimando, preste atenção, vá e faça pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não falha. Então isso é o domínio próprio. Em Gênesis 4:3 fala assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Nós já conhecemos essa história de Caim e Abel. E a palavra continua falando que Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primícias, crias de seu rebanho. O Senhor aceitou a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Transtornado. Deixa eu passar aqui. E aí, Deus falou assim: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Vamos lá. Muitas vezes nós olhamos para essa história e achamos que Caim levou uma má oferta. Eu não acredito que ele pegou fruto podre. Ele não pegou os frutos mais ruins, não. Só que Deus, ele tinha dado uma sentença para Adão. Deus falou assim que que ele ia comer do suor do rosto dele. E a terra ia ser maldita por causa de Adão. Ela ia criar espinhos e abrolhos. A terra estava maldita. O que Caim ofereceu para Deus naquele dia era tudo fruto da terra. Isso representa o nosso esforço próprio, justiça própria. Fala a respeito da nossa natureza, porque o homem veio do pó da terra. Caim tentou oferecer algo para Deus com a sua força, mas Abel não. Abel trouxe algo totalmente diferente. Abel, naquele dia, ele entendeu que ele tinha que trazer um sacrifício. E ele pega o cordeiro, o melhor dos cordeiros, e mata. E Deus recebe a sua oferta. Sabe para quem que aquele cordeiro aponta? Aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. O cordeiro mais puro que existiu. Não havia um erro nele. Não havia um sequer pecado. Mesmo assim, mataram ele por sua causa. Por causa de mim e de você. Jesus foi morto. E Deus recebeu o sacrifício de Jesus. Por isso, o sacrifício de Abel fala mais alto do que o de Caim. Em Hebreus fala assim: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda se fala por meio do seu exemplo. É isso que nós estamos fazendo hoje. Preste atenção. Você quer ser aceito por Deus? Você quer ter um acesso totalmente bacana com Deus? Nunca traga esforço próprio para Deus. Como nós devemos nos apresentar para Deus? Sempre com o cordeiro na frente, o Senhor Jesus. Sempre olhando assim e falando: Senhor, sabe como que é, né? Não mereço. Mas sabe de uma coisa? O teu filho morreu por mim. E o teu filho abriu o caminho para mim. E através do que o seu filho fez, hoje eu tenho acesso. É assim que você é aceito por Deus nesses dias. É assim, irmãos. É dessa forma. Por isso, Deus falou para Caim: cabe a você dominar o seu pecado. Eles não tinham o Espírito Santo presente neles. Deus falou: agora é com você, Caim. Ali já existia uma lei. Você está entendendo? Existia uma forma de trocar com Deus. Caim, é você. É você que tem que dominar. É você que tem que fazer por onde. Sabe o que ele fez? Logo depois que Deus falou isso? Vocês não estão entendendo. Para a gente terminar aqui. Oh, meu Deus. Presta atenção. Imagine Deus aparecer aqui na sua frente e falar assim: Limão, não é por esse caminho que você vai. Não faz isso. Deus aparece aqui falando com você.
eu garanto para você, amanhã você ia pensar 2 vezes antes de fazer. Não ia? Mas Deus falou, Caim, cabe a você dominar. Sabe o que ele fez? Foi lá e matou o irmão dele. Primeira coisa que ele fez. Em vez dele ir, repensar, falar, tenho sido uma pessoa muito ruim mesmo. Não, ele foi lá e matou o irmão. Eu não sei que ele entendeu o que Deus falou. Mas preste atenção, acho que dominá-lo o irmão. Não é possível. Mas ele foi lá e matou o irmão dele. Sabe por quê? Caim representa a justiça própria. Com justiça própria, você não consegue cumprir os mandamentos de Deus. Pela graça, a lei que foi escrita em nossos corações, você consegue cumprir toda a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque não é você quem cumpre, é o próprio Espírito Santo. É o próprio Jesus. Amém, irmãos? Domínio próprio está com você. Você pode, hoje, falar não para o pecado. Você pode, hoje, falar, eu vou orar. Por quê? Porque eu quero. Porque eu preciso. Não porque eu tenho. Você não tem mais que fazer nada. Porque às vezes a gente fica, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho. Não. Troque. Hoje é dia de falar, eu quero. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso ler a Bíblia. Eu simplesmente preciso. Mas se você não fizer, não fique preocupado. Deus não vai te tratar diferente. Pelo contrário, cada vez que você se achegar a Ele, Ele vai te receber como um filho. Amém, irmãos? Senhor Deus, nesse momento, nós entendemos, Pai, que o que há de mais importante em nós é o Teu Espírito. E esse mesmo Espírito